Fala pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui no canal Luiz Dudu, sempre com o melhor conteúdo para você que está se preparando aí para as provas e certames na área de professor. E hoje nós vamos trabalhar um tema que é muito recorrente em prova, vamos trabalhar uma teoria muito bacana aqui sobre as tendências pedagógicas liberais. Dentro das tendências pedagógicas, nós temos três autores que são extremamente importantes, que é o Cipriano Lucchesi, Demerval Saviani e o José Carlos Libânio. As tendências que mais caem em prova são a do José Carlos Libânio e na ala progressista, que é o outro bloco de aula que nós iremos fazer, cai uma tendência também muito importante, que é a do Demerval Saviani histórico-crítica. Mas essa nós vamos deixar para ver um pouco mais à frente. Então, hoje nós vamos trabalhar aqui somente as concepções liberais, ok? Então, essas tendências pedagógicas, elas são divididas em dois grupos, as liberais e as progressistas. As liberais que detém o viés da manutenção do status quo, da manutenção do capitalismo, de preparar pessoas para o mercado de trabalho, e a progressista que critica as estruturas vigentes da sociedade, né? Ou seja, que critica a mais-valia, que critica a exploração, a desigualdade proposta a partir do capitalismo e todas essas questões. Então nós vamos trabalhar as primeiras tendências pedagógicas. Então, na ala liberal, nós temos quatro tendências pedagógicas. Primeiro, a tradicional, a renovada progressivista, a renovada não diretiva e a tecnicista. Então, nós vamos começar trabalhando aqui com a liberal tradicional. Então, olha só, a liberal tradicional e suas características. Então, nós temos aí uma preparação moral dos alunos e também uma preparação intelectual, onde o professor é o centro da atividade pedagógica, ok? Um compromisso com a cultura vigente, ok? Difundida a instrução e a transmissão de forma o quê? De forma sistematizada. Essa palavra é importante. E também gradual, ok? Os conhecimentos que são passados aos alunos são os conhecimentos acumulados na história da humanidade. Os problemas sociais pertencem à própria sociedade e o aluno é preparado para assumir a sua posição social. Isso aqui é importante, por isso que ela faz parte da ala liberal. Quando nós falamos de liberalismo, nós estamos falando de capitalismo, né? Então, essa vertente política, as tendências pedagógicas são as mais variadas concepções de filósofos, sociólogos da educação que fazem jus a todo esse cenário político, a todo esse cenário educacional que se desenvolve no Brasil a partir, então, da colonização. No caso aqui da tradicional, a partir de 1549, com a chegada dos jesuítas. E depois vai ganhando novos ares, novas características a partir disso. Então, esse senso político, esse senso filosófico, ele não deixa de existir dentro da educação, muito pelo contrário, nós temos uma influência gigante da política, desses setores de direita e de esquerda, como a gente conhece, né, fazem parte aí dos nossos processos educacionais, ok? Então, as tendências pedagógicas, elas também nos diz qual é a forma que nós adotamos no momento que nós vamos entrar em sala de aula, né? Ou seja, qual é o viés que nós adotamos e dizer que nós somos uma tendência pedagógica específica ou defender uma tendência pedagógica específica, às vezes isso é muito vago. Por quê? Porque geralmente nós somos tradicionais, depois progressistas, libertadores, libertários, críticos social e depois a gente volta para o tecnicista, renovada não diretiva e assim sucessivamente, ok? Então, na prática escolar, essa prática escolar está presente nas escolas atualmente, principalmente de cunho religioso e de cunho legal. Então, os jesuítas, a escola de Inácio de Loyola, chega ao Brasil com o intuito de catequizar os índios, né, e de europeizá-los a partir de uma orientação humano-científica, sempre levando em consideração aquilo que a ciência estava produzindo no momento. A aprendizagem ela é receptiva e mecânica, leva em conta os processos de recapitulação, de repetição e memorização, né? Leva a questão do treino, ok? Então a retenção do conteúdo é sempre garantida a partir desses métodos. E os exercícios avaliativos, a proposta é sempre aí os exercícios de casa, né, as provas orais, que também eram chamados de interrogatórios orais, né, as provas escritas e assim sucessivamente, ok? Os
conteúdos de ensino são acumulados, ok? E repassados como o quê? Repassados como verdade absoluta ou como dogmas. Isso que é importante a gente lembrar lá do período medieval, onde existia o feudalismo, e a ascensão da Igreja Católica se dá justamente nesse período. Então nós temos as verdades absolutas e ou dogmáticas, melhor dizendo, que é aquela verdade que não pode ser contestada, é aquela verdade que, né, jamais pode ser alterada. Então, o ensino tradicional, ele detém essas características de verdade absoluta, ok? Então, é por isso que esse ensino, ele é focado no professor, ou seja, o centro desse processo é o professor, porque é o professor que detém esse conhecimento, é o professor que detém essa verdade absoluta. Obviamente, essa tendência desconsidera a experiência dos alunos e também a sua realidade social. A realidade social do aluno é uma preocupação de quem? É uma preocupação da ala progressista. Então, a relação professor e aluno, a autoridade do professor é a autoridade que predomina. A imposição de quê, gente? A imposição de silêncio, ok? E o aluno sempre com uma atitude receptiva, o que Paulo Freire vai criticar lá na frente, chamando dessa tendência aqui de educação bancária. Principais autores aqui são quem? Os principais autores são os jesuítas. Metodologia de ensino. Metodologia de ensino é a exposição verbal, aquela aula expositiva, né, onde o professor fala, passa conhecimento e o aluno recebe. ênfase muito forte nos exercícios, na repetição, na memorização, né? Então, essa ênfase aqui é muito forte dentro dos modelos tradicionais. Então, a preparação do aluno, a apresentação de conteúdo e a associação com outros conteúdos, ok? Então, essa é a metodologia de ensino da tendência tradicional, sempre voltada para a repetição, para a recapitulação, para a memorização. Por isso que também a ala liberal, não somente ela, mas toda a ala liberal é chamada de conteudista, porque leva muito em consideração a questão do conteúdo, ok? Então, nesse sentido, nós temos uma ênfase muito forte aí no conteúdo, no professor e não no aluno. Então, aqui nós vamos agora para a segunda tendência pedagógica que é a renovada progressivista. E aí você tem que tomar um cuidado, né, meu amigo? Qual é o cuidado que você tem que tomar? Que no momento da prova, geralmente, os examinadores gostam de trocar progressivista e colocar progressista. Progressista é a ala de base marxista. A renovada progressivista, ela tem a ver com o processo, ela tem a ver com o processo. Progresso e com processo. O progresso do aluno e a ênfase no processo que faz esse aluno progredir, ok? Então, olha só, o papel da escola é satisfazer quem? Satisfazer os alunos. Então, aqui nós já temos uma visão um pouco diferente da visão tradicional. Na visão tradicional, nós temos a centralidade em quem? A centralidade é no professor. Aqui a centralidade é em quem, gente? Aqui, ó, a centralidade é no aluno. Centralidade sempre no aluno. Deve satisfazer as exigências sociais com um processo ativo, ênfase sempre no quê? Sempre no processo, tá? Preocupava-se com a correção da marginalização e a adaptação dos indivíduos às normas sociais. Então, leva em consideração aqui os modos de viver na sociedade, as normas sociais, mas muito preocupada com este processo, muito preocupada com o processo social. Okay? Muito preocupada também com o quê? Quando a gente fala de processo social, não é nas mesmas características do progressismo, não. Por que, que a renovada progressivista e a renovada não diretiva, que em coalizão formarão a escola nova, por que, que elas estão aqui? Elas estão aqui porque elas não questionam os modelos de manutenção do capitalismo, elas não questionam o sistema capitalista, elas não questionam as metodologias liberais. Então, quando nós estamos falando de normas sociais aqui, modos de viver, nós estamos falando de modos de viver dentro dos trâmites do capitalismo, dentro dos modelos do capitalismo, ok? Sempre respeitando o quê? Sempre respeitando a individualidade, ok? E a sua aceitação mútua com a famosa pedagogia de projetos. A prática escolar bastante difundida, aplicação reduzida por falta de condições físicas, leva em consideração a alta aprendizagem, e nós temos aqui o pragmatismo. Anote isso aí no seu material.
porque essa palavra-chave ela é muito importante para você entender o que é a renovada progressivista, do progresso e do processo do aluno. O que vale para a renovada progressivista é o bom êxito. Então, se a metodologia está dando certo, para que nós vamos alterá-la? Não há necessidade de alterar. Então, nós vamos continuar com essa metodologia, vamos continuar com essas práticas até que nós precisamos trocar, né? Até que um momento ela já não vai mais dar certo, e aí a gente então pula para outro tipo de metodologia. Mas enquanto ela estiver certa, enquanto ela estiver dando certo, então nós vamos continuar nesses processos. Isso nós chamamos de quê? De pragmatismo. O nome disso é pragmatismo, ok? É a teoria determinada pelo bom êxito, ok? Característica muito importante da renovada progressivista. Aprender é um ato de descoberta, ok? Baseia-se nos interesses pessoais. O foco aqui é quem, gente? O foco é o aluno, né? Baseia-se no meio estimulador, mas também baseia-se no quê? Uma característica muito forte do liberalismo, nos esforços e nos êxitos. Então, nós estamos falando de quê? De meritocracia. Lá no tradicionalismo também nós temos essa característica. Estabelecidos em função de experiências. Os processos, olha só novamente a palavra. Os processos mentais e habilidades cognitivas, ok? Então, leva-se muito em consideração esses processos mentais, leva-se muito em consideração essas práticas, né, mentais, essas habilidades cognitivas, ok? Então, tá aqui, ó, processos mentais. Então, nós levamos muito em consideração esses processos mentais. É o famoso o que, gente? É o famoso aprender a aprender. Então, esses processos mentais, eles são levados muito, mas muito em consideração, ok? Então, olha só, o professor não tem lugar privilegiado aqui, tá bom? O professor não tem lugar privilegiado, ok? Então, o lugar privilegiado do professor é lá na tradicional. O professor auxilia no desenvolvimento livre e espontâneo do seu aluno. O aluno, ele é disciplinado, é aquele que é sempre solidário, participante e respeitador das regras do grupo. Essa aqui, ó, é uma outra característica, tá? Isso aqui, ó, é uma outra característica de quem? Da renovada progressivista. Trabalhar em grupo, levar muito em consideração essas experiências que são tidas dentro do ambiente escolar. Metodologias como Philips 66, como seminários, são muito utilizadas dentro dessa tendência liberal, ok? O trabalho em grupo ele é muito valorizado aqui, extremamente valorizado aqui, tá bom? Então, nesse sentido, quem são os principais autores? De Crowley, Jerônimo Brunet, John Dee, principal deles aqui dentro dessa tendência, Emília Ferreira, Piaget e Maria Montessori, ok? Bom, metodologia de ensino. As atividades são adequadas à natureza do aluno, as atividades são adequadas às suas etapas, ó, isso é importante, suas etapas de desenvolvimento. Então, leva-se em consideração o quê? Leva-se em consideração as etapas de desenvolvimento do aluno aqui, ó. Leva-se em consideração as etapas, ou seja, o processo, etapas de desenvolvimento desse aluno, ok? Então, isso aqui é importante para a gente também utilizar como característica da renovada progressivista. O aluno aprende o que, galera? Aí, ó, o aluno aprende fazendo, né? O famoso lá, aprender a aprender. Então, o aluno aprende fazendo. Trabalhos em grupo, né? Atividades motivadoras e atividades desafiantes são as metodologias utilizadas dentro da renovada progressivista. E aí, pessoal, nós temos quem? E aí nós vamos ter agora a renovada não diretiva, ok? Que é a nossa terceira tendência pedagógica liberal. E ela se preocupa muito com o quê, gente? Ela se preocupa muito com os aspectos psicológicos, desculpa, tá bom? Se preocupa muito com os aspectos psicológicos, né, com a terapia, né, aquela questão da terapia da Gestalt, de todas essas questões aí. Então, os problemas pedagógicos e sociais, ok? Eles são deixados para outro momento. Presta atenção nisso aqui, que essa característica, eu vou até marcar aqui para você. Essa característica aqui, ela é importantíssima. Ela é importantíssima. Os problemas sociais,
e os problemas pedagógicos, eles são deixados para quê? Para outro momento. O que que se é levado em consideração aqui primeiro, pessoal? O que se é levado em consideração aqui primeiro é sempre os processos psicológicos. Tá? Então, os processos psicológicos em primeiro plano, os processos pedagógicos e sociais em segundo plano. Quem é o inspirador? Quem é o principal ideólogo dessa tendência? É o famoso Carl Rogers, ok? Então, Carl Rogers ele influencia inúmeros educadores, principalmente orientadores educacionais com a sua visão, e um deles aí nós vamos ter Alexander Neal, né? Alexander Neal lá na Inglaterra, que é fundador da escola de Summerhill. A escola de Summerhill, ela é tida como a escola mais democrática do mundo. Okay? É a escola mais democrática do mundo. Ou seja, é um modelo muito voltado para a autogestão, onde o aluno né, ele acaba escolhendo quais disciplinas, quais conteúdos, quais aulas ele quer assistir. Se não me engano, hoje na escola de Summerhill existem cerca de 255 unidades, esse foi o último dado que eu tive acesso, sendo que 50 delas é apenas nos Estados Unidos. E o foco delas é em quem, pessoal? O foco delas é na igualdade. O foco delas é na igualdade, ok? Então a motivação resulta do desejo de autorrealização e isso vai privilegiar o quê, pessoal? Isso vai privilegiar a autoavaliação, ok? Vai privilegiar aí a autoavaliação. ênfase no desenvolvimento das relações humanas. Então isso aqui é importante. Por quê? Porque aqui o professor ele tem que ser um especialista em relações humanas. Mas por quê, professor? Porque ele tem que primeiro lidar com essas questões psicológicas, né? É um humano tocando outro humano, né? Então, sendo neste sentido, é necessário que o professor seja um especialista em relações humanas, né? Os conteúdos são de forma secundária. Os conteúdos, as ações pedagógicas entram de forma secundária. A educação é centrada em quem? No aluno, né? Educação centrada no aluno e visa a formação da personalidade por meio de quê? Por meio de vivências. Então, formação de quê? De personalidade. Então, aqui, ó, temos essa característica. Temos essa característica da psicologia dentro dessa metodologia educacional. Então, formação do quê, pessoal? Formação da personalidade, tá bom? E o meio de experiências a partir aí das vivências do aluno. Foco nas relações humanas, foi o que a gente já disse, o professor ele tem que ser especialista nessas relações humanas, e os professores especialistas em relações humanas, eles têm maior facilidade com esse trato psicológico em relação ao aluno. Quem são os autores dessa tendência? Né? Os principais autores dessa tendência, marca aí no seu material Carl Rogers e Alexander Neal, da escola de Summerhill, ok? Então, sendo assim, nós vamos então partir para a metodologia de ensino. O método exige um estilo próprio para o professor fazer o que, ó? Facilitar o aprendizado. Então, aqui o professor é tido como facilitador da aprendizagem do aluno. E aí nós vamos para a nossa última tendência desse bloco de aulas, que é a nossa tendência tecnicista, ok? A tendência tecnicista, ela é modeladora do comportamento humano, tá bom? Ela é modeladora do comportamento humano. Então, ela tem uma forte influência de quem? Ela tem uma forte influência do biavorismo, ok? Que é essa visão que trabalha a modelagem do comportamento humano. Então, o tecnicismo, ele tem a intenção de preparar pessoas para o mercado de trabalho. Mas antes de preparar essas pessoas para o mercado de trabalho, eu faço o quê? Eu modelo o comportamento humano delas. Ok? Antes de integrar elas dentro desse sistema global, antes de integrá-la no mercado de trabalho, primeiro nós vamos modelar o comportamento dessa pessoa e essa influência muito forte que nós temos no tecnicismo é do biavorismo. Então, sociedade orgânica e funcional, voltada para a questão do mercado de trabalho. Aqui eu indico para vocês que vocês assistam o filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, para vocês entenderem essa dinâmica da produtividade, da revolução industrial, né? O ensino como sendo mera instrução ali voltada para
né, o mercado de trabalho, né, como metodologias de manuais, técnicos, muito voltados para a técnica ali, tá? Com o objetivo de quê, pessoal? Com o objetivo de produtividade, ok? Com o objetivo de produtividade e investimento em escolas que são técnicas, ok? Os moldes do sistema capitalista. Então, nós temos o que aqui, meu povo? Aí, ó, mais uma vez, nós temos uma metodologia que trabalha aí as questões de cunho capitalista, manutenção do status quo, sociedade do jeito que ela está, ela deve permanecer. Ela é introduzida no Brasil a partir de 1960, um pouquinho antes da ditadura militar, né? Aqui nós estamos no governo de João Goulart, mas é durante a ditadura militar de 64 a 85 que nós temos maior força do tecnicismo no Brasil, justamente por conta dos militares que estavam no poder. Então, uma educação muito voltada para o mercado de trabalho, muito voltada para a formação técnica do aluno, para a sua competência profissional, mas sempre deixando de lado, desconsiderando os aspectos sociais, os problemas sociais. Okay? Então, o tecnicismo ganha muita força durante as décadas de 60 e 70 no Brasil por conta da ditadura cívico-militar. O ensino eficiente propõe o bom desempenho do aluno. Então, a eficiência no ensino propõe esse bom desempenho. E essa eficiência é centrada no quê? É centrada no tecnicismo, ou seja, na proposta de fazer o aluno aprender uma profissão. Então, o ensino, a metodologia de ensino, como a gente vai ver um pouco mais aqui à frente, a metodologia de ensino, ela é muito voltada para as questões técnicas, né? Ou seja, você tem ali os livros didáticos como se fossem manuais de instrução, né? Então, o ensino é um processo de condicionamento para dar respostas corretas. Poxa, respostas corretas? Isso aqui me lembra alguma coisa, o quê? Verdade absoluta, né? Então, aqui nesse ponto, tradicional e tecnicista se assemelham. Informações e princípios científicos, né? Então, muitas informações científicas voltadas aí para as questões da lei natural, todos aqueles conhecimentos que são acumulados aí na história da sociedade, são utilizados aqui dentro dessa tendência pedagógica. E os materiais didáticos, eles são o quê, pessoal? Apenas instrucionais, né? São materiais instrucionais, ok? E módulos de ensino, relação do professor e aluno, as relações objetivas com os papéis bem definidos, tá? Então, o professor é professor, o aluno é aluno, o professor transmite a sua matéria de forma bastante instrucional, o aluno recebe aquele conhecimento e vai fixar essas informações. Então, diante disso, ambos aqui, tanto o aluno quanto o professor, são o quê? São passivos nesse processo de ensino e aprendizagem, ok? Por que, que o professor é passivo? Porque ele é apenas um orientador instrucional aqui, ele apenas está facilitando o conhecimento dentro da proposta desse sistema aqui, tá? Ele apenas facilita. Então, tanto o professor quanto o aluno são passivos. O professor ele não está construindo conhecimento. O professor aqui ele não tem autonomia. Então, é por isso que, nesse sentido, ele é o quê? Ele é também um ser passivo dentro desse processo educacional. Principal autor, obviamente, é quem, galera? É o Skinner, né? É o Skinner. Então, o autor, o ideólogo dessa tendência é o Skinner. Metodologia de ensino, procedimentos e técnicas que assegurem o quê, gente? Assegurem a transmissão ou que a recepção das informações e dos conteúdos apresentados aos alunos. Um exemplo disso, né, nós que somos aí da década de 90, é o famoso Telecurso 2000. O Telecurso 2000 tinha, né, detinha muito essa característica tecnicista, ok, pessoal? Bom, e nós chegamos então ao fim, tá bom? Da nossa primeira aula, do nosso primeiro bloco sobre tendências pedagógicas. Então, trabalhamos as tendências pedagógicas liberais. Lembrando que as liberais são aquelas que não questionam um modo capitalista, o sistema capitalista, vigente ali a partir, né, da primeira Revolução Industrial, mas que ganha sua ascensão no início do século XIX, ok? Quais são?
tradicional, renovada progressivista, renovada não diretiva e tecnicista. Na nossa próxima aula, nós vamos trabalhar as tendências progressistas, de base marxista, libertadora, libertária e crítica social dos conteúdos. Então, boa preparação para você, forte abraço e até a próxima.